Na vida, quando entramos numa constante busca por certezas, por respostas, acabamos nos frustrando nesse processo, porque essa certeza, essa resposta, muitas vezes não vai vir do jeito que nós imaginamos e queremos que ela venha. Porque a resposta divina daquilo que nós estamos vivendo ou aquilo que nós precisamos viver para amadurecer o nosso espírito, para evoluir, para passar por essa experiência, essa resposta só vem passando por essa experiência e vivendo isso. Só que o que acontece muitas vezes com nós é que durante esse processo de viver essas coisas que vêm até nós começamos a questionar, a duvidar, a querer buscar uma resposta. Será que é isso mesmo? Será que eu devo continuar por aqui? Será que isso? Será que aquilo? Mas a resposta nós encontraremos vivendo isso e tirando a experiência necessária dessa vivência. Porque nós viemos aqui para viver e passar justamente por essas experiências que teremos que tomar decisões, teremos que escolher entre uma e outra coisa, teremos que viver o nosso caminho, passar por coisas que muitas vezes nos trarão uma dúvida, nos trarão um desconforto. Mas o mérito dessa vida, o motivo de estarmos aqui é justamente para passar por isso, ter escolhas, evoluir, talvez questionar, viver tudo isso da forma que vem até nós. Ao invés de quando vem até nós, nos recusarmos a viver isso. Porque queremos uma resposta, queremos uma confirmação. Mas talvez, se nós vivermos essas coisas, sem pensar se é o certo, se é o errado, quando estamos nos sentindo bem em relação a isso, eu me refiro não a deixar de questionar, porque é importante a gente questionar e principalmente analisar se isso que eu estou trilhando, isso que eu estou fazendo é o caminho certo. Será que isso é o melhor para mim, para minha consciência? Ouvir a nossa consciência quando ela pesa, quando ela nos traz um certo peso para nos mostrar que esse caminho que estamos indo talvez não seja o melhor para o nosso espírito, para nós. Aí sim nós ouvimos e questionamos, mas durante o processo de viver, nós precisamos nos permitir a viver para ouvir a nossa consciência. E se tudo isso que nós estamos vivendo, isso que eu estou fazendo, está me trazendo uma consciência, que está me melhorando como ser humano, essa experiência está me trazendo um olhar para a vida mais amoroso, um olhar para a vida onde eu quero me melhorar, eu quero me conectar com isso, eu não quero me separar da vida, eu não quero talvez me separar das pessoas. Então tudo isso está me trazendo uma consciência, e isso me dá clareza que é por aí que eu devo seguir. Mas se antes de vivermos, ficarmos nos questionando e criando toda uma ilusão e ideias pré-concebidas do que pode ou não acontecer, talvez evitamos isso que pode acontecer e essa forma como isso vai acontecer é única. Porque é só você analisar a sua vida, as coisas que você já passou, quando você talvez ia fazer alguma coisa, ia ir para algum lugar e muitas vezes você começou a achar problema, talvez a sua mente, a sua dúvida começou a achar problemas para não viver aquilo, para não ir lá porque poderia acontecer aquilo ou isso, e aí você deixou de viver achando que não ia ser bom. Mas quando você foi, todas as coisas que aconteceram superaram as suas expectativas. Isso mostra que a grande parte dos problemas que nós criamos em relação às coisas que nem aconteceram ou que vão acontecer, não existem. Talvez são as nossas brechas, as nossas inseguranças que criam toda essa ilusão de que aquilo pode dar errado. E não, aquilo precisa ser vivido da forma que vai acontecer para a gente tirar o aprendizado necessário em relação àquilo. Porque eu repito sempre para mim mesmo, e eu estou tentando sempre ter esse olhar para a vida, que todas as coisas que vêm até mim, todas as coisas que acontecem comigo, são para me ajudar a melhorar. E talvez esse processo que essas coisas vêm de me ajudar a melhorar, causem sim um desconforto, um quebrar das minhas crenças, dos meus medos, das minhas inseguranças, trazem esse desconforto e não acontecem como talvez o meu ego, ou talvez como a minha mente deseja que aconteça. Porque quando eu desejo que algo aconteça de alguma forma, é como se eu limitasse para que isso acontecesse como essa minha caixinha que deseja. Eu quero que aconteça assim, então eu limitei. Mas é claro que nós podemos ter ideais na nossa vida, ter vontades, mas se eu limitar
para que, se não acontecer dessa forma, eu vou sofrer, se não acontecer dessa forma, tudo vai dar errado na minha vida, provavelmente eu vou me frustrar. Porque a vontade divina, a vontade das coisas que vem até você para te ajudar a melhorar, a força da natureza que caminha sempre para transformação, para melhoria, faz com que às vezes nesse processo de transformação a borboleta tenha que fazer esse esforço para sair do casulo. Mas esse esforço que a borboleta faz é natural, é necessário, porque esse esforço libera uma substância que vai dar forças para a borboleta sobreviver depois e vai dar para ela toda aquela beleza que ela tem. Então esse desconforto que vem em processos que estão me lapidando, estão me moldando como ser humano, estão ajudando a melhorar meu caráter, estão me aproximando cada vez mais do divino que está em mim, pode ter sim um desconforto. E talvez não vai ser dessa forma limitada que eu queria que fosse, que eu imaginei que fosse, porque a vontade divina tem um plano para você. Você teve um plano para vir para cá e para evoluir, assim como tudo na natureza tem, todas as pessoas. E nesse processo, a gente vai passar por questões onde a gente vai ter que ter o mérito de enfrentar essa situação, passar por ela e ter esse desenvolvimento necessário. Mas é só vivendo isso. E aí, se nós começarmos a criar ideias, problemas em relação a isso, achando que vai dar errado, que não pode ser assim, tem que ser dessa forma, talvez ele limite essa vontade divina que tem a acontecer como acontece. E a grande questão é que se eu limitar através da minha mente, dos meus medos, essa coisa, para que aconteça do jeito que eu desejo, isso não vai se limitar. Isso vai acontecer do jeito que tem que acontecer. Mas nessa linha, nesse processo que tem que acontecer, quando encontrar esse meu bloqueio, quando encontrar essa caixinha que eu criei, essa linha que está fluindo do universo vai quebrar essa caixinha. E aí o quebrar dessa caixinha talvez vai me deixar desconfortável, vai me mostrar que aquilo que eu desejava talvez não era o melhor para mim, aquilo que eu queria que fosse, talvez não devesse ser daquela forma. E aí essa linha divina me mostra que isso aqui precisava fluir. E para fluir tinha uma obstrução aqui na frente que precisou ser quebrada. Então, eu diria que para a gente viver as coisas na vida, esse processo de soltar todas as coisas que nós estamos vivendo, a gente tem que parar de criar talvez essas ideias para que seja como eu desejo, como eu quero nesse momento. Porque o que eu quero nesse momento talvez não me traga uma noção do que vai acontecer, da grandiosidade, da beleza do que vai acontecer e vai ser melhor do que eu quero nesse estado de consciência que eu tô agora. Mas esse estado de consciência que eu tô agora tá me moldando para talvez me trazer uma expansão sobre a minha verdade, sobre quem eu sou de verdade, tá me trazendo uma expansão para viver essa paz plena na vida. Não é para atingir alguma coisa, não é para chegar em algum lugar, não, é para sentir a verdadeira paz em relação à vida, a tudo que acontece, para sentir a paz durante esses processos que eu passo como ser humano. Então, soltar para que as coisas aconteçam como elas têm que acontecer. Eu acredito que um bom meio para que nós soltamos essas coisas é simplesmente parar de desejar que aconteçam de alguma forma, mas sim seguir esse instinto do meu coração, esses desejos verdadeiros que eu tenha de me melhorar, fugindo do meu ego, fugindo desse desejo, talvez de uma fuga que eu tenha no momento, mas permitir que aconteça como tiver que acontecer. Soltar para que flua. E assim, as coisas vão acontecer, porque elas já vão acontecer. Eu acredito que as coisas já vão acontecer como elas têm que acontecer. Agora, a limitação que eu coloco nisso, a preocupação que eu coloco nisso, a expectativa que eu crio, não vai mudar isso que vai acontecer. Mas essa expectativa, esse dogma que eu criei, vai ser quebrado. E na quebra desse dogma, talvez eu sinta esse desconforto. Mas o que tem que acontecer, vai acontecer. E tudo que vai acontecer não vai ser pro teu mal, não vai ser para te prejudicar. É como se a divindade sobre tudo que acontece regesse, fosse uma matriz divina que rege todas as coisas que estão acontecendo. E ela não deixa escapar nada, nem um detalhezinho. Então todas as coisas que estão acontecendo estão fluindo e estão caminhando para o melhor delas. E o melhor delas talvez sejam acontecer como tem que acontecer, permitir que flua. O melhor delas que não vai me prejudicar. Eu vou caminhar por aqui. Então as situações vão surgir até mim, vão vir até mim para me moldar para saber lidar com isso daqui, ou vão vir de alguma forma para me amadurecer, ou vão vir porque era o que eu precisava passar para trazer a compreensão necessária para o meu espírito. Mas a gente precisa confiar que a vida, essa essência que rege tudo, não falha, não deixa buracos, nada passa despercebido, nada. Então tudo isso que a gente está vivendo,
tá acontecendo por um motivo. E é pro meu melhor. E eu vou sentir paz em relação a isso quando eu permitir que aconteça, porque vai acontecer. Se eu tentar não permitir que aconteça como tenha que acontecer, eu só vou estar me prejudicando. Mas talvez esse processo que eu estar me prejudicando vai ser quebrado, e a quebra desse processo vai me trazer a compreensão necessária. Mas é importante a gente soltar e observar o que acontece. É a tal observação, posição do observador na vida. Nós devemos passar por tudo isso. Nós viemos aqui para passar. É por isso que a espiritualidade não interfere no nosso processo. Interfere sim, nos auxiliando, nos protegendo, enfim, interfere. Mas eu digo que não interfere nas nossas escolhas. Talvez estamos com tanta dúvida para tomar uma decisão, mas a gente tem que passar por essa dúvida, a gente tem que tomar essa decisão, a gente tem que só viver isso. E não buscar uma certeza absoluta, porque quando eu buscar uma certeza, eu sempre vou achar que eu tomei a decisão errada, eu sempre vou achar que, enfim, muitos problemas. Então a espiritualidade não vai interferir de um modo que vai chegar aqui e me dizer, faz isso, faz aquilo. Mas ela vai, viva. Passando por toda essa experiência, passando por essa vida, você vai ter o mérito necessário, você vai passar por essa vida porque ela é sobre isso, é sobre passar por todas essas situações. Mas a espiritualidade está aqui te ancorando, está aqui te auxiliando. Mas não espere que alguém tenha que decidir as coisas por você. Você veio para passar por isso. Então, quando estiver com muita dúvida, buscando uma certeza, tenha consciência que é justamente por isso que nós estamos aqui. Independente do que você escolher, do que você viver, a espiritualidade, a vida, o seu espírito, a sua consciência vai te levar para o melhor para você. Sempre.